Hoje quem vai trazer essa palavra nos nossos corações, pastor Sânzio, está nessa responsabilidade para falar conosco nessa noite, através do Espírito Santo. Vamos levantar as mãos e abençoar a sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Queremos sair daqui, Senhor, diferentes como entramos. Queremos sair daqui convictos da Tua palavra, convicto da Tua presença, da Tua proteção em nossas vidas. Abençoe o pastor Sânzio, que ele possa hoje ser usado com poder e graça do Senhor. Que o Espírito Santo, através dele, fala conosco nessa noite, para que a alegria do Senhor seja plena, a confiança do Senhor seja plena em nossos corações. Nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos ao que interessa. Abertura da palavra. E você vai abrir no último livro inspirado, do 66. Apocalipse, capítulo 4. Faz uma referência a respeito de Deus, lá no versículo de número 11. É algo dito a Deus baseado naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa. Deus precisa, e olhe só o meu tom e a minha palavra, precisa dar um tom de obrigação, né? Mas é verdade. Ai de nós, se Deus não falar conosco. Deus precisa falar comigo e com você. Se não, caso contrário, qual é o motivo de estarmos aqui? Qual é a razão de nos ajuntarmos? Para quê? A Bíblia já faz alguns apontamentos importantes, dizendo a respeito do corpo e do cabeça, e dessa relação. Cristo, a cabeça do corpo. O que pensa, o que fala, o que dirige, o que ordena, o que movimenta esse corpo. Quando eu vou em Apocalipse, capítulo 4, especificamente no versículo 11, que foi uma proclamação dita lá no trono, aonde estava se adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos. A proclamação dizia e diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, digno de receber a glória, a honra e o poder. Essa informação, ela te vale muito, muito, porque todas as coisas Tu criastes, todas. Não coloque nada como exceção, é o todo, sem exceção de nada. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eita Deus bom, para não falar bom. Eita Deus fascinante, estimulante, atrativo. Um Deus com características de honra e poder, que criou todas as coisas baseado na sua vontade, e tudo foi criado dentro daquilo que Ele estabeleceu. Volta à palavra inicial. Deus precisa falar com você. É a sua chance. Obrigado, querido. É a sua chance. E é interessante que Deus, Ele fala e fala
de forma muito estranha, inusitada, não em poucos momentos. Imagine só, há um homem deprimido, angustiado, estando no lagar, trabalhando, de repente Deus aparece e diz para ele: varão valoroso. Epa, ele não acredita. Deus, o Senhor está cometendo um equívoco. Que valor, olha como estamos. Mas foi a designação da palavra de Deus dita àquele homem, foi o diagnóstico. Em outra ocasião, no Novo Testamento, Deus, na pessoa de Cristo, dizia a Pedro: você vai me negar. E Pedro, todo autossuficiente, todo presumido, todo em condições de afirmar e reafirmar a sua palavra, ele diz: não, eu estou disposto a ir contigo, seja para a prisão, seja para a morte. E Cristo o adverte: isso não é verdade. É Cristo que tem que falar como é que você está. É Jesus quem fala o seu estado. E é possível que você ache que você está de uma forma, de uma maneira, de um jeito. Aí vem Cristo, o Espírito de Deus, olha para você e diz: nada disso, você não está assim. Eu quero dizer como você está. E foi exatamente isso que Deus fez às 7 igrejas da Ásia. O Espírito apareceu, e as igrejas ali selecionadas, as 7, Cristo começa a falar. E Cristo começa a falar ali nessas igrejas. E Ele começa a falar em Éfeso: vocês estão assim, achando que estão de outra forma. Ele fala em Esmirna: tem algo que eu tenho para dizer a vocês. Ele fala em Pérgamo, ele fala em Tiatira, ele fala em Sardes, e ele vai falando às igrejas. Ele fala em Filadélfia, ele fala em Laodiceia, e é ele quem fala como está a igreja. É ele quem diz à igreja: você tem, está te faltando, você precisa. E talvez você tenha e ache que não tenha. E talvez você, na realidade, entenda que está te faltando e não está te faltando. E tem algo que possivelmente você interpreta dizendo: isso eu não estou precisando. E o Espírito Santo de Deus vai te dizer: você precisa. É Deus quem fala, quem vai diagnosticar com verdades o nosso estado, do jeito que estamos. Por isso, nós vamos orar e pedir a Deus: fala, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos na sua casa, e o Senhor conhece o estado de cada um, a revolta, a indiferença, a mornidão. O Senhor conhece, ó Pai, o apego, o desapego. O Senhor sabe, ó Pai, o que essa pessoa quer, o motivo pelo qual ela veio aqui. O Senhor, ó Pai, sabe de tudo, pode tudo. Deus, fale conosco, venha falar o nosso coração. Tem coisas que achamos que temos e não temos, tem coisas que achamos que não precisamos, e o Senhor vai nos dizer: você precisa. Tem coisa, ó Pai, que está faltando e a gente acha que não está. Quem pode nos dizer isso com segurança, com aplicação reta, fiel, inerrante? Só o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, fale conosco como o Senhor falou às igrejas da Ásia. Nós somos essa igreja, nós estamos inseridos nessas igrejas. Por isso, Deus, fale conosco, em nome de Jesus. A ideia, irmãos, do cabeça que é Cristo, é dar uma instrução com poder, capaz
de solucionar movimentos da igreja. Deus, falando às igrejas da Ásia, vai apresentar soluções de restituição. Tinha coisa na igreja que precisava ser restituída. Soluções de edificação. Tinha coisas dentro da igreja que não se tinha, precisava se edificar. De restauração. Tinha coisa dentro da igreja que foi bom, que foi ótimo, só que danificou, deteriorou e precisava ser restaurado. E aí entra o Espírito Santo de Deus, alinhando o que era necessário para que a vida da igreja fosse melhor, para que a vida da igreja tivesse de fato uma restituição, uma edificação, uma restauração. E aí entra Jesus, que vai falar à igreja. O Espírito Santo começa a falar à igreja de Éfeso, e o Espírito Santo de Deus começa a falar a essas igrejas nessa sequência, a começar por Éfeso, dentro de uma condição, dizendo coisas que ela tinha, coisas que faltavam nela, e coisas que ela precisava ter e nem imaginava a necessidade de ter. A igreja de Éfeso, quando leio a Bíblia e vou interpretar as Escrituras baseado na divulgação e proclamação e narrativa daquilo que a igreja de Éfeso promulga, eu vejo nessa igreja uma ortodoxia sensacional. Eles tinham a verdade. Cristo era a verdade, inegociável. E isso era um pensamento verdadeiro, consistente, fundamentado. Era uma igreja que trabalhava e que tinha uma qualidade realmente destacante, uma qualidade de se observar e de se admirar e dizer: essa igreja tem a qualidade da paciência em suportar as dificuldades. Só que Cristo vai diagnosticando, falando: você tem a verdade, você tem o fundamento, você trabalha, você tem paciência, mas está te faltando alguma coisa. O que é? Deus, não pode estar me faltando nada. E quem diz isso é o verdadeiro, o fiel, aquele que conhece as pessoas. E aí eu vou abrir um parêntese. É uma experiência particular e vou falar sobre Deus. Vou falar da minha experiência e como é que eu fui adquirindo informações e experiências práticas para entender que Deus me conhece na minha particularidade. Eu estudava, e estudando naquela época, eu tinha juntado uma determinada quantia em dólar, quase $2.000 aproximadamente. E isso eu fiz numa linguagem popular, a 7 chaves, bem guardado. Quem sabia disso? Eu e a minha digníssima esposa. Meus filhos não sabiam, vizinhos não sabiam, igreja não sabia, ninguém sabia. E estava lá guardadinho os dólares. Ok. Um dado momento, na faculdade, uma pessoa me procura, uma senhora, e ela diz para mim assim: Sâncio, eu preciso conversar com você. E eu digo a ela: pode conversar. Sâncio, Deus me falou no sonho, e eu quero te revelar esse sonho, aquilo que Deus me falou. Aí eu disse: fica à vontade. E ela começou a relatar, a narrar, com a cabeça baixa. Ela estava me dizendo o seguinte: Deus me disse que você tem uns dólares. Hã? Não acredito. E ela continuou a falar: Deus me disse que você me emprestaria esses dólares. Eu vou te pagar. Estou passando um aperto. E ela foi relatando até mesmo a época em que eu comecei a juntar esses dólares.
De imediato tomei um susto e disse: de fato, Deus me conhece, sabe o que eu estou fazendo, sabe quem eu sou, sabe o que eu preciso, sabe o que está faltando e o que está sobrando. Ele sabe. Não tive outra alternativa. Cheguei em casa, expliquei para minha esposa, a Eni. Ela também não teve outra alternativa, porque eu disse para ela: Deus descobriu o nosso dinheiro. Não era para ninguém descobrir, irmãos. Deus sabe o que está escondido em você. Deus sabe o que você esconde em qualquer lugar, em qualquer âmbito, em qualquer ambiente. E essa igreja de Éfeso, apesar da ortodoxia, apesar de um pensamento verdadeiro, consistente, de um fundamento, tinha trabalho nela, atividades nela, apesar da paciência. Diz a Bíblia que estava faltando nessa igreja o primeiro amor. E quem disse isso? Quem diagnosticou? Não está. Eu tenho a palavra, eu tenho a verdadeira palavra, eu tenho a consistência dessa palavra, eu tenho o fundamento dessa palavra, eu pratico uma paciência, uma suportação diante das dificuldades, estou seguindo Cristo. E aí de repente vem Cristo, se apresenta, olha para os membros da igreja e diz: está faltando algo em vocês. E o que está faltando? O primeiro amor. Vocês, Éfesos, perderam a vontade de buscar-me, perderam a dedicação e a paixão por mim. Cristo disse isso a título de diagnóstico. Isso faz falta, você precisa. Sem isso você não vai sair desse nível. Você precisa para ir em outros níveis, em outros lugares. Disso que eu estou dizendo para vocês. Vocês precisam do primeiro amor. A solução era essa. Porque a única pessoa que podia diagnosticar isso de forma verdadeira era o próprio Cristo que estava ali, o Espírito de Deus. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é uma prática de envolvimento intenso, com mais disponibilidade, com mais entrega, com mais percepção, com mais busca. O primeiro amor, ele possui essas características e outras características inerentes a isso que eu estou te dizendo. Quando foi que eu parei de orar? Como eu orava lá atrás? Quando foi que eu parei de buscar a Deus nas Escrituras, como eu buscava lá atrás? Há quanto tempo eu não jejuo? Há quanto tempo não falo do amor de Deus para alguém de forma pessoal? Um tempo dedicado, um tempo entregue, uma oração para que Deus tenha compaixão dessa pessoa. Há quanto tempo? Há quanto tempo, numa promessa que Deus me deu, eu não espero com genuína fé, com autêntica fé, com uma entrega, e ainda que a maré esteja contrária, e ainda que as adversidades tenham aumentado, há quanto tempo eu não digo para essas adversidades: o meu Deus me prometeu, o meu Redentor vive. Essa igreja perdeu tudo isso. Apesar de irem à igreja, apesar de estarem na igreja, há quanto tempo não levanto de madrugada para buscar o Senhor? Há quanto tempo não me ajoelho na igreja como forma inicial e reverente, como eu fazia antigamente, como sinal de prostração humilhativa? Há quanto tempo eu não me sensibilizo em saber que Deus me resgatou e tiro um tempo para dizer: Deus, muito obrigado por ter me salvado? Há quanto tempo esse primeiro amor, ele não brota, ele não surge, ele não aparece? Éfeso, você precisa de ajuda. Éfeso,
Cristo precisa apresentar essa consciência a vocês, onde Jesus receberá uma prioridade, onde Cristo vai receber uma observação feita a você, de maneira que você será aquela pessoa que vai acolher o irmão, onde você, de alguma maneira, de alguma forma, não fará mais as coisas pensando nos homens, mas fará a coisa correta, destinada à sua relação com Deus. Onde está, Éfeso, o primeiro amor? Você sabe, mas você não faz. Aí o Espírito de Deus, nessa progressão de diagnosticar e falar a respeito de pessoas, porque em Éfeso tinham pessoas, o Espírito de Deus pula, transita para a igreja de Pérgamo. E aí o Espírito de Deus, aquele que vai diagnosticar e falar, ele começa a dizer a vocês da igreja de Pérgamo: vocês sofrem perseguições para aceitarem as práticas pagãs, mas vocês, sabendo que não podem aceitar, ok, vocês recusam e possuem um mantenedor, uma condição de se posicionar diante da fé, mesmo quando Antipas, esse mencionado na igreja de Pérgamo, foi martirizado. Vocês ainda assim, mesmo quando na igreja aconteceu um vendaval, algo ruim, vocês ainda assim mantiveram a fé. Só que vocês, e eu quero diagnosticar vocês, estão aceitando a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Uma doutrina que corrompe. Estão na realidade aceitando flertar com Balaão. Como é isso? Eu não sabia disso. Eu nunca ouvi sequer falar nisso. Isso são laços e embaraços e falta de firmeza em certo segmento. Isso tem a ver com idolatria. Está entrando aí na doutrina de Balaão alguém com a influência de colocar pessoas, estruturas, seja o que for, no meu lugar, fazendo uma substituição. Está se considerando mais importante, mais valoroso certas coisas do que o próprio Deus e aquilo que Deus pode fazer. E todas essas influências estão entrando dentro da igreja, e a igreja precisa entender isso. Não pode negociar com Balaão. Então não é Bolsonaro, não é Lula, não é estrutura. Dentro da igreja é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deixa isso para o mundo. A solução era o que Jesus estava dizendo em Apocalipse 2,16 à igreja de Pérgamo: vai haver uma necessidade de arrependimento, vai haver uma necessidade de envolvimento, de maneira que a doutrina de Balaão ela seja exclusa, de maneira que essa negociação, onde se vê coisas mais importantes do que a fala de Deus, do que o manifestar de Deus, do que a presença de Deus, não seja algo vivido por você, Pérgamo. Meu Deus. E vai ainda o Espírito Santo transitando nas igrejas. Aí ele vai para a igreja de Tiatira, e ele vai falar: a igreja de Tiatira tolera Jezabel e seu ensino. Tem uma coisa errada. A ideia de Jezabel era a ideia da mistura. E aí o Espírito Santo de Deus entra nessa igreja de Tiatira para dizer: não deixa misturar. Quando eu te der uma promessa, não misture essa promessa, deixe ela ficar genuinamente do jeito que eu te disse, da maneira que eu te disse.
Não agregue a essa promessa nenhum fundamento, não agregue a essa promessa nenhuma informação, do jeito que eu te falo, da maneira que eu te falo. Entenda, creia e espere. Entenda, creia e espere. Não deixe que corrompam aquilo que eu estou dizendo a vocês, porque Jezabel estava corrompendo aquele povo, introduzindo diante daquele povo uma idolatria e tirando a autenticidade, a identidade de Israel. Na verdade, o que estava acontecendo em Tiatira era uma relativização. Você sabe o que é relativizar? É você ficar literalmente em possibilidades convenientes. É você entender que é bom para você, de acordo com a sua conveniência, então isso é aceitável. Não é assim, Tiatira. Não pode ser assim. Você não pode deixar a minha informação ser relativizada. Você não pode deixar com que os meus princípios, os meus mandamentos, as minhas instruções se relativize de maneira alguma. Pegue o que eu te digo, guarde. A ideia é essa, não tolere isso. Não tolere essa informação. A Bíblia precisa ser atualizada. Informação de Jezabel. A Bíblia precisa ser adaptada. Adaptada a quê? Onde? O Deus inerrante, imutável, infalível, traz uma inspiração, a palavra que é dele, o peso é dele, a responsabilidade para cumprir é dele. E ele está dizendo à igreja de Tiatira: não deixa isso se misturar com outras coisas. Não misture aquilo que vos digo com aquilo que eles dizem. Em dado momento, Cristo queriam fazer com que ele aceitasse uma mistura. Sua tentação foi assim: aceita o que eu te digo, agregado ao que você sabe, aquilo que Deus te deu. Mas eu gosto da história de Jairo, dentro das várias versões, caminhos. A informação foi dada, e diz o texto, e eu li esse texto hoje na escola dominical, Marcos 5,36, onde a informação foi dada e Cristo não acolheu a informação. Não acolheu a informação. A informação que foi dada foi essa: a sua filha está morta. Cristo não quis acolher aquela informação. Pelo contrário, o que Cristo diz a Jairo é o seguinte: não temas, crê somente. Ali estava o Espírito Santo de Deus em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, para regularizar, para arrumar, para dizer para as pessoas: você tem, para dizer às pessoas: está te faltando isso, para dizer às pessoas: sem isso você não vai andar. Aí o Espírito Santo de Deus vai a Sardes, e aí o Espírito começa a dizer à igreja de Sardes: eu conheço as suas obras. Está lembrado do meu testemunho aqui? Eu conheço onde você escondeu o dinheiro. Eu conheço e sei que você tem. Conheço as suas obras. E aí vai a explicação, e às vezes Deus fala algumas coisas que esperamos, e às vezes Deus fala algumas coisas que nós não esperamos. E quando lá em Sardes, o Espírito Santo de Deus falando sobre a igreja, a respeito da igreja, Deus começa a dizer assim: conhecendo as suas obras, eu sei que você tem nome de que vive, aparência de que vive, mas você está morto. Como assim, Deus? Dá uma olhada para mim no Face, olha para mim nas conversas que tem pelo Zap, olha quando eu venho à igreja, olha o meu sorriso. Olha, Deus,
E quem estava diagnosticando daquela forma, daquela maneira, era o próprio Deus, dizendo: eu conheço você, e você tem a aparência que vive, mas você está morto. Ter uma aparência foi o diagnóstico da igreja de Sardes. Ter uma aparência de ser reta, ter uma aparência de uma ética bem composta, justa, honesta, ter uma aparência de que lê Bíblia. Quem olha para você, olha e fala: você lê Bíblia, hein? Mas você não lê. Era o Espírito de Deus lá na igreja de Sardes, falando com os membros de Sardes. Ter uma aparência de que jejua, faz tempo que você não jejua. Uma aparência. Jesus entra nessa igreja de Sardes com uma solução, dizendo: lembra-te do que você recebeu, daquilo que eu te dei. Me ouça. Observe atentamente nisso que eu vou te dizer. Não se distraia. Se eu estou dizendo que você tem uma aparência, é porque você tem aparência, e isso tem solução. Calma. Você tem aparência que lê Bíblia, mas não lê. Você tem aparência que ora, mas não ora. Você tem aparência que é gentil, mas não é. Você tem aparência. Você tem aparência que é calmo, mas é um vulcão, é colérico ao ponto máximo. Deus entra em Sardes para dar uma solução. Olha o que eu estou te dizendo. Você não vai poder viver de aparência. Você não pode viver de aparência. Aí Deus vai ainda transitando nas igrejas, e Ele vai para a igreja de Filadélfia. Você está achando que é só observação para que se precisa? Não. Tem coisas na igreja que se tem, e a gente precisa utilizar. Na igreja de Filadélfia, essas pessoas sabiam que tinha uma chave. Deus se apresentou e deu essa revelação. O Cristo como chave, a chave que era o próprio Cristo, que abria a porta e ninguém fechava, a chave que fechava a porta e ninguém abria. Cristo, o Senhor se apresentou, se revelou, o Senhor se manifestou à igreja de Filadélfia com esse poder, com essa autoridade, com essa soberania. O Senhor se apresentou dentro do que está escrito aí em Apocalipse 4, Deus, por causa da sua vontade é que as coisas são criadas. Deus, entra na igreja congregacional, nos revele, nos faça entender que o Senhor é a chave que abre e ninguém pode fechar, e o Senhor é a chave que fecha e ninguém pode abrir. Essa igreja aí de Filadélfia, ela possuía portas abertas, porque Cristo era a chave, e eu sei que você quer portas abertas. A compreensão foi dada, e o mais importante dito, dentre outras coisas importantes em Filadélfia, é que a Bíblia vai dizer que essa igreja não tinha força nenhuma. É Cristo dizendo: não depende de você para fazer as coisas, para abrir e para fechar. Eu não dependo de você. Eu fecho, eu abro, apesar de reconhecer e saber. Guarda isso, irmãos. Deus sabe quem você é. Eu sei que você não tem forças. Jesus Cristo olha para essa igreja de Filadélfia e consente, sem críticas: vai nessa tua força. Que força? Não tem. Vai nessa revelação que eu te dei, que você terá força. Sou a chave que abre, sou a chave que fecha. Entenda essa revelação. O poder é meu, a soberania é minha. Ainda Deus continua andando nas igrejas. Ainda Deus continua falando com as pessoas a respeito daquilo que elas precisam, daquilo que elas têm, daquilo que faz falta. Deus, o Espírito, vai para a igreja de Esmirna. Deus, na igreja de Esmirna. Se na igreja de Filadélfia Deus apresenta como uma chave que abre portas e ninguém fecha,
e fechando, ninguém abre. Na igreja de Esmirna, Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que estava morto, mas reviveu. A essa igreja, esse entendimento era prioritário. Ele estava morto, mas reviveu. Tem hora que as pessoas não conseguem entender que Cristo está vivo, e o vivo se movimenta, e o vivo participa, e o vivo fala. O morto é que não fala. Jesus, ao se apresentar à igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que estava morto, mas tornou a viver, como aquele que diz as primeiras coisas e as últimas coisas. Então a igreja de Esmirna sabia: se ele abrir a boca, vai ser o início; se ele fechar a boca, vai ser o final. Então que Deus fale, que Deus divulgue, que Deus proclame, que Deus fale. Senhor, não deixe de falar, fala conosco, fala a igreja, o Senhor está vivo. Jesus via essa igreja como uma igreja rica. Verdade, pode olhar no texto. Como assim? O Senhor não está vendo o que eu tenho e não me considera como pobre? Não, Jesus via essa igreja como rica e incentivava essa igreja: não temas, não tenha medo. Jesus se apresenta a essa igreja de Esmirna, ainda falando lá no grupo dos irmãos, dizendo assim: olha, haverá alguns de vocês que o diabo vai levar para a prisão, para o cárcere. Haverá alguns de vocês que passarão algum perrengue, mas seja fiel, porque eu estou com vocês. Não há também nenhuma crítica à igreja de Esmirna. Está vendo? Tem coisa que as pessoas têm e não sabem. Está vendo que você pode ser rico e não está sabendo que é rico? Porque Deus considerava essa igreja rica. Sabendo? Está sabendo? Aí Deus visitando as igrejas. Essa é a sexta igreja. Não necessariamente nessa ordem. Aí Deus vai à igreja de Laodiceia. Oh Jesus, se somos nós, tem misericórdia da igreja de Laodiceia. O Senhor vai falar coisas, Jesus, que nós estamos equivocados. Achamos que temos e não temos, achamos que precisamos e não precisamos, achamos que está indo tudo bem e não está. Fala, Deus. Você já teve aquela experiência de você estar vivendo naturalmente, andando normal, de repente o motorzinho falha, você falha, pressão sobe, dá uma tontura, aí de repente você vê a possibilidade de ir ao médico, e ainda assim você enrola. Vai nada, não, isso aqui é uma coisa boba, um bicarbonato com limão resolve. Facinho, resolvido. E aí você vai vivendo, aí você vai praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, aí de repente você tem de novo a tontura. A tontura agora já não está sozinha mais, ela vem com um formigamento nas mãos. O formigamento nas mãos, ele é acompanhado de um certo cansaço, uma certa indisposição. E aí você fala: não, agora eu tenho que ir ao médico. E quando você chega no médico, o médico te pede uma bateria de exames. E quando você, nessa bateria de exames, descobre como você está, você pede: Deus, misericórdia, pressão está alta, o triglicérides está alto. Deus, olha só, eu não sabia. E quem te diagnosticou isso?
alguém que teve autoridade, alguém que sabia, que te deu a indicação, faz esse exame para saber como você está. Quem é que tem autoridade e capacidade de te diagnosticar como que está a sua vida cristã? O próprio Deus, para falar com você. Você acha que tem fé, mas não tem. Você acha que ora, mas não ora. Você acha que só indo à igreja está bom, mas não está. Deus é quem tem autoridade em falar com você a respeito do seu estado, da sua condição. E o diagnóstico de Jesus, ele não tem erro, porque é um Deus inerrante, não tem falha, não tem recurso, não tem contestação. Do jeito que Deus disser, da maneira como Ele falar, é o jeito que é. Por isso, Deus passa na igreja de Laodiceia, a última igreja da Ásia. A essa igreja foi revelada a testemunha fiel. Eles tinham essa compreensão fiel e verdadeira. A essa igreja tinha-se condições mornas, incompreendidas. Os mornos estavam na igreja, não é mormos não, é mornos. Os mornos estavam na igreja. E como pratica a ação de um morno, como que é um morno na igreja, como que ele se habilita, o que ele faz, como que ele vê Deus, o que ele pensa, como que ele se posiciona. O morno, ele fica cocheando entre o mundo e a igreja. Ele está aqui, mas também está com o pensamento lá fora. O morno, ele gosta da igreja, mas ele também gosta do mundo. O morno, ele na realidade, ele vive numa mescla e numa bagunça, colocado exatamente em cima do muro. Ele não é quente, ele não é frio. E essa pessoa, e a visitação do Espírito Santo de Deus lá na igreja de Laodiceia, para chamar as pessoas de mornas, o próprio Cristo vem relatando, dizendo: gente, estou ao ponto de vomitar-me. O que é isso, gente? O que é um vômito? É algo indigesto, é a condição para se expelir, é a rejeição que se dá. E eu que diga isso hoje, que tive muita vontade de vômito. A pior pessoa para ser tratada é a pessoa em cima do muro, indecisa. O que você quer? Você quer que Deus te responda em oração? Quero, mas não ora. O que você quer? Você quer buscar Deus? Quero, mas não busca. Era uma igreja iludida aqui no texto, achando que a sua riqueza era a sua segurança. Era uma igreja que tinha uma substituição, e achava que a garantia que se tinha era o ouro, a questão econômica que se possuía. Só que o Espírito Santo de Deus apresenta essa igreja para dizer: você é infeliz, só que você não sabe. Como assim? Estou sorrindo, estou andando de carrão, comprei uns apartamentos, estou vivendo, estou comendo bem, diga-se de passagem, posso até mesmo comer todos os dias, se assim eu quiser, a picanha. Como? Foi tudo que o Senhor me deu. Ok. Jesus se apresenta e diz: sou eu que tenho ouro, você tem que comprar de mim. Sou eu que tenho as vestes, você tem que se vestir com a roupa que eu te der. Sou eu que tenho o colírio, sou eu quem faço você enxergar. Jesus, ele entra nessas igrejas. Jesus diz que nessa igreja, essa específica de Laodiceia, eu vou ter que entrar aí para disciplinar, porque eu não vou abrir mão de vocês. Então eu vou ter que dar a vocês uma condição diferenciada,
Sabe esse orgulho que você tem, essa visão errada que você tem, essa prática egocêntrica que você tem, essa má educação com o seu irmão que você tem, essa separação e essa condição partidária que você tem? Eu vou ter que entrar aí para disciplinar, porque você é uma pessoa partidária. Laodiceia tinha essa característica baseada naquilo que ela tinha. Isso que me segura, o meu emprego me segura, minha saúde me segura, meu dinheiro me segura. Era uma igreja que dizia: estou rica, abastada, eu não dependo de você. Só que depende. E o Espírito Santo de Deus estava dizendo isso, exatamente isso. Eu coloquei alguém perto de você, naquela igreja, para existir dependência. Jesus parece dizer que estava do lado de fora nessa igreja. Como assim? Está tudo acontecendo tão maravilhosamente bem. E como que eu sei que Jesus parece estar dizendo que estava do lado de fora dessa igreja de Laodiceia? Quando ele diz: estou à porta e bato. Gente, quem está à porta e bate não está do lado de dentro. Deus tenha misericórdia de nós. Entra. Estou à porta e bato. Como assim? Jesus do lado de fora e o pau quebrando dentro, as atividades correndo, e as falas sendo ditas, e as organizações sendo feitas. Era uma igreja que precisava deixar Jesus entrar na porta, entrar, cear, comer, ensinar, instruir. E aí eu quero finalizar. Na igreja de Éfeso estava faltando o primeiro amor. Desculpa, pode ser que isso esteja faltando em nós. Na igreja de Pérgamo, o que estava precisando ser feito era uma rejeição à doutrina de Balaão, o comércio, a valorização econômica acima do poderio, da graça de Deus. Tem uma frase no mundo que diz que o homem vale o quanto ele tem. Não é verdade? Isso é Balaão. Na igreja de Tiatira tinha que se ter uma tolerância a Jezabel, porque senão a igreja ia se perder. A mescla, a mistura. Vem mundo, fala, te ouço. Palavra de Deus, você ouviu? Vamos mesclar o que o Senhor diz com o que está sendo dito secularmente. Vamos mesclar isso, vamos politizar isso, vamos fazer de tudo isso uma boa amizade. Não há amizade entre Deus e o mundo. Na igreja de Sardes estava existindo a hipocrisia. Gente ruim falando que estava bom, gente sem fé falando que tinha fé, gente morta falando que estava vivendo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Na igreja de Filadélfia todo mundo estava no azeite. Que bom, que graça. Não tinha força, mas tinha Cristo como chave, que abre a porta. E essa era a compreensão revelada. Eu não tenho força, mas Deus vai. Eu não tenho força, mas Deus se apresenta. Eu não tenho força, mas Deus faz. Eu não tenho força, mas Deus chama à existência as coisas as quais não existem. Glória a Deus. A igreja de Esmirra também estava no óleo. Quando o Espírito Santo de Deus passa na igreja de Laodiceia, algumas correções precisavam acontecer. O cabeça da igreja olhava para a igreja de Laodiceia e dizia: estou à porta, estou batendo, preciso entrar, tenho instrução para te dar, tenho uma promessa para te fazer. E a gente com a porta fechada lá dentro, olhando e fazendo as atividades normalmente, como se nada tivesse ou está acontecendo. Mas Cristo, que é aquele que fala a respeito da igreja, Ele sabe o que a igreja tem, Ele sabe o que está faltando na igreja, e Ele sabe o que a igreja precisa. Deixa Deus falar com você, é a sua chance. Deixa Deus falar com você, porque senão, está lembrado do exemplo que eu dei, do diagnóstico? Você vai,
Deixa eu ir não, Deus. Porque em dado momento, a tonteira pode acontecer, o formigamento pode aparecer. E aí, Deus, eu achando que estava tudo normal, eu jogava bola, ia à academia, praticava as coisas. Deus, eu não esperava isso. Aí aparece Deus. E aparece Deus para dizer exatamente isso: volte para o primeiro amor. Rejeite a doutrina de Balaão. Recuse a mistura que Jezabel quer fazer com você. Crê em mim somente. E é exatamente isso que Jesus fez com Jairo. Jairo, eu sei, estão te dizendo aí que a sua filha está morta. Ok. Não temas. Crê somente. Procure não viver de aparências. Se você não está orando, não diz que está. Não vai dar resultado. Não adianta. Se você não está vindo à igreja, por algum motivo, por alguma razão, pede ajuda. Mas não tem uma aparência de que você está inserido no grupo, que você faz parte, que você pertence, que você nisso tudo é uma pessoa que de fato Deus te olha e diz exemplar. Não. Sejamos sinceros, porque Deus te conhece por seu próprio bem. Você precisa passar e ser levado para outro nível, para outra condição, em certas áreas que Deus tem reservado para você. Por isso eu lhe peço, não viva de aparência. Se você não tiver força, não tem problema. Sabia disso? Estou sem força, estou sem recurso. A Bíblia não apresenta isso como problema. Se você lê as Escrituras, isso não é apresentado como empecilho, como algo ruim, em qualquer ponto, emocional, físico ou espiritual. Porque a igreja de Filadélfia tinha essa característica, dita pelo próprio Espírito de Deus: sabendo que vocês não possuem força, não tem problema. Por que não tem? Porque quando vocês receberem a revelação de que eu sou a chave, que abre a porta, que fecha a porta, e essa porta que eu abri, ninguém, essa porta que eu abri, ninguém vai fechar. E essa porta que eu fechar, ninguém vai abrir. Nós precisamos da revelação de Cristo para andarmos com Cristo, para situarmos na igreja. Claro que precisamos. Deus tenha misericórdia de nós. Fujamos. Peçamos misericórdia a Deus. Senhor, o Senhor está falando comigo há um bom tempo. O Senhor está falando comigo há um bom tempo. E eu ignoro. E eu rejeito. Digo às vezes, até mesmo que não é o Senhor. Nessa condição, Senhor, nessa condição, é que eu entro em mornidão. Porque o Senhor bate na porta. Quem bate na porta está do lado de fora, Senhor. Se o Senhor está batendo na porta, é porque o Senhor não está dentro. Se o Senhor está batendo na porta, é porque o Senhor está fora. Deus, o Senhor tem que entrar. Entra. Tenha misericórdia. Não fique do lado de fora, para que o Senhor me diga as suas promessas do lado de dentro, para que o Senhor me instrua do lado de dentro, para que o Senhor me proteja, para que o Senhor divulgue, falando comigo, aquilo que eu preciso melhorar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Nós somos a igreja nessa mescla das igrejas da Ásia. Tem gente aqui que está na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Senhor, tenha misericórdia. Independentemente do estado que nós estamos, ou os irmãos estão, fale, Senhor, para melhorar. Fale, Senhor, para ajustar. Deus, perdoa-nos por acharmos que estamos não estando
Perdoa-nos, ó Deus, por precisarmos e acharmos que não precisamos. Senhor, o Senhor é o único que pode dizer do alto dos céus uma palavra e dizer: você tem. O Senhor disse a Gideão: varão valoroso. Ainda que ele não se sentisse, a sua fala o fez ser quem de fato o Senhor disse que ele ia ser. Fale a respeito dessa igreja, Deus. Faça-nos voltarmos, apesar da ortodoxia, do fundamento, que isso não nos falte, mas Deus, não nos deixe perder o primeiro amor, a consideração, o acolhimento, a condição, ó Pai, de entrega ao Senhor e aos irmãos. Livra-nos, ó Deus, da má educação, do temperamento explosivo, de uma condição, ó Pai, que destrói as relações. Faça do ambiente congregacional, Deus, um ambiente que seja de fato um ambiente de paz, promovido pelo Senhor, que vai diagnosticar. E quando, Deus, a gente achar que está indo tudo bem, ajuda-nos a te consultar. Está tudo bem, Deus? Está tudo bem? A sua fala vai nos dizer, e se não tiver, o Senhor tem remédio, e se não tiver, o Senhor tem um caminho. Mas é necessário que o Senhor fale à igreja, é necessário que o Senhor fale conosco, porque nós queremos, ó Pai, sairmos dos nossos cárceres, das nossas prisões que sabemos que temos. Nós queremos, ó Pai, pegar uma visão, desfazendo a cegueira, e ao invés, ó Pai, de termos uma apresentação de morto, fazermos de fato, sem hipocrisia, uma apresentação de vivo, daquele que vive com o Senhor. Por isso nos ajude, Deus. O Senhor tem planos para pessoas aqui nessa igreja. Os teus planos não podem ser frustrados. O Senhor faz do seu jeito, no seu tempo, e é para a sua glória. Ok, entendemos isso. Senhor, entra nessa igreja congregacional como o Senhor entrou nas igrejas da Ásia, para se revelar como a chave que abre portas e fecha essas portas, como aquele que é a testemunha fiel, como aquele Deus que estava morto, mas que revive, vive e está no meio de nós. Ajuda-nos, ó Deus, e que venha sobre nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, com uma boa semana. João querido. Amém, irmãos? Receba a palavra, irmãos. Palavra, ela, quando a gente guarda no coração, ela muda, ela transforma. Vou dar os avisos, nós já estamos indo embora. Que Deus te abençoe, uma semana cheia de vitória, né? Quinta-feira nós temos aqui o culto, às 20 horas. Se tiver disponibilidade, venha, irmãos. Precisamos mais do que nunca estarmos juntos aqui, para orar. Estamos atravessando tempos difíceis. Quem tiver disponibilidade, vem aqui na quinta-feira para orar um pelos outros, buscar a Deus, em nome de Jesus. No sábado, a mocidade, e domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, várias classes, e à noite o culto solene. Amém? Deus abençoe cada um, boa semana em nome de Jesus. Pediu o pastor Carlos, vai nos despedir com a bênção apostólica. Vamos ficar de pé e receber essa bênção. Amém. Levanta sua mão, irmãos, assim. Receba a bênção. Agora que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o fruto do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus na face da terra e sobre cada um dos irmãos, com toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.